Para continuar analisando e repercutindo os efeitos da guerra nos combustíveis e no preço dos combustíveis, eu converso agora com Amance Putan, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos no Brasil. Amance, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no CNN Money. Quando esta disparada do petróleo chegará ao preço no varejo? Amance, boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar com vocês. Bom, essa é uma pergunta do milhão, né? A gente viu realmente ali essa disparada ali de bolsa, né, dos contratos futuros, aquelas cotações ali, aquele salto de preço que o colega Bruno comentou ali, eu acho que ele falou em torno de 500, 600 reais por metro cúbico, ou seja, 60 centavos por litro, 50. Isso aqui é um impacto imediato ali da precificação, só que no mundo de commodities, no mundo do trading físico ali, onde carga, né, se deslocam, é, a, a- esse timing da subida de preço é um pouco diferente, né? Porque pensa que são combustíveis líquidos e são vasos comunicantes. Então a questão é qual é a velocidade dessa vazão e quando que chega no Brasil. Agora vamos parar para pensar um pouco, né? O que está acontecendo no momento é uma crise extremamente grave para o suprimento global como um todo, tanto de petróleo como de refinados de petróleo, mas ela impacta uma região que não é diretamente ligada nos combustíveis brasileiros, né? Porque essa região ela vai suprir principalmente, né, na Europa, mas a gente não tem hoje um diesel que vem muito dessa região, vem na sua maioria da Rússia e dos Estados Unidos. Só que à medida que os dominós vão cair, vai impactar o mercado brasileiro. Agora, sua pergunta, como que isso e quando vai impactar o mercado brasileiro, né? A gente tem hoje, né? A Argos fala com quem está envolvido nesse comércio das cargas físicas, e o que que a gente tem observado? Tem sim um aumento, né, das ofertas, do preço do produto que chega no Brasil. Só que o Brasil, no momento, ele se encontra numa situação em que ele está muito bem abastecido por diesel. Isso porque a gente tem uma estimativa de 1,6 bilhões de litros para ser desembarcado, o que teria sido desembarcado em fevereiro no Brasil. A gente está esperando as estatísticas oficiais do Ministério, no momento em que eh, o consumo do Brasil desapontou. E esse número é muito alto pela época, em que geralmente assim, o consumo costuma aumentar mais por volta de agosto e setembro, né, junto com a demanda do agro. Então, hoje você tem estoque suficiente, você tem desembarque de produto e você tem uma outra questão que é calendária, que o outro produto que não é tão impactado de maneira direta pelo esse aumento é o produto da Petrobras. O Petrobras é 80% do produto local. Então, as empresas que abastecem o Brasil hoje, elas vão tentar mais priorizar o produto da Petrobras, né, na esperança que tenha um desfecho rápido a essa crise, o que, né, a gente não tenha, desde, já que a gente não tem essa crise de abastecimento no momento no Brasil. Se essa crise se arrasta, ali você começa a ter assim, vai precisar de mais do produto importado e aí o impacto vai ser um pouco mais sentido, mas no momento a estratégia das empresas vai ser, não, vamos priorizar o produto da Petrobras, porque realmente o que vem de fora, no mínimo hoje, assim, teve um salto brutal que deixa todos os participantes de mercado assim, incertos sobre o que fazer, né, e quando que tem que tomar essa decisão. Amor, você mencionou um quadro interessantíssimo. Então, nas últimas semanas, o Brasil viu ali um recebimento expressivo
de cargas de diesel importado, nesse volume de 1,6 bilhão que você mencionou, e ao mesmo tempo a demanda doméstica está aquém do esperado. Portanto, a gente tem um estoque bastante expressivo. Esse estoque em dias, em semanas, seria suficiente para quanto? E você mencionou o diesel. A mesma lógica pode se atribuir também à gasolina ou é outro bicho? A gasolina, assim, ela é um pouco mais insulada dessa questão, porque se você olhar assim, a participação do produto nacional, a gente está com 90%, né, do suprimento doméstico. Tudo bem que, né, tem algumas refinarias privadas, mas a lógica é um pouco parecida, só que você tem esse colchão ali do 10% apenas, e a gente tem também a questão da safra de cana-de-açúcar que está para entrar, né? Então a gente vai ter uma enxurrada de etanol ali que vai dar uma folga, né? Pode dar esse colchão. Só que esse produto ele deve chegar agora em abril, então tem que ver se a gente consegue ter esse produto ali ainda, talvez antecipado, vai depender do andamento da safra, né? Lembrando que 1º de abril é a data oficial, né? Algumas usinas começam a moer antes, mas a gasolina ela está um pouco mais insulada em relação ao preço. Na questão do diesel, né? Onde a dependência externa é um pouco maior, ali, né? O risco também é maior. Uhum. Agora, em questões de semanas, Sim. né, de dias, eu não saberia te dizer, né, por certo, porque eu comentei de fevereiro, a gente tem março também, bastante produto que deve estar chegando, né, mas eu te diria que pela época do ano, pelos níveis de estoque, a gente está com folga. Só corre o risco, assim, né, de essa crise, e eu não diria que não tanto preço, mas de incerteza de quando pode parar, se pode aumentar, porque se amanhã ou daqui a 2 dias para, quem tomou a decisão de comprar quando o preço está alto vai tomar um prejuízo, né? Então, a expectativa no momento é que o mercado de negociação de produto importado ele esteja travado, né? No mínimo por 5, 10 dias, né? Para esperar para ver o que vai acontecer. Nesses 5 e 10 dias, não vai faltar produto. As distribuidoras vão tentar priorizar mais o produto da Petrobras na esperança, né, que tenha um desfecho ali. A gente não sabe quando, né? Hoje o presidente Trump falou em 4 semanas, né? Mas pelo menos esperar para ver qual vai ser o nível de preço, onde vai se assentar esse nível de preço, porque quando você fala, né, de uma disparada do preço, aí depois você vai ver um pouco um comportamento para as empresas, né, que estão trabalhando, né, com margens é, pequenas, né, e tem essa aversão a risco, querem esperar para ver um pouco, né, qual que é o nível aceitável para compra. Quando você tem, né, uma segunda-feira um contrato futuro lá que dispara 13%, claramente não é esse momento, né, Fernando? Muito bem, a gente conversou com Amance Butan, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos, um dos homens que mais entende do mercado de combustíveis, do comércio de combustíveis aqui no Brasil. Amance, obrigado pela conversa. É verdade. Cidadão honorário do Rio de Janeiro. Obrigado, Amance. Obrigado pela conversa. Boa semana, meu caro.